Fala pessoal, tudo certo? Matheus Pellegrino aqui, diretor de receita da Escola DNC. A gente está dando continuidade à nossa websérie Planejamento 2025. Esse é o nosso segundo episódio. Essa websérie, pessoal, é feita para você entrar 2025 com o pé direito, com todo o planejamento, metas, hábitos, rotinas, tudo redondinho para você arrebentar no próximo ano. São 10 dias onde a gente vai liberar materiais, aulas, ferramentas para você planejar a sua vida financeira, a sua carreira, as suas metas e os seus hábitos para o próximo ano. Se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você volte aqui na playlist do YouTube e assista a primeira aula. A primeira aula a gente falou sobre a revisão do ano de 2024, o que você acertou, o que você errou, identificou ali todas as áreas da sua vida, área pessoal, profissional, saúde, identificou o que você precisa melhorar e a gente ajudou você a definir metas para o próximo ano. Não só objetivos, mas metas que são bem diferentes e muito mais alcançáveis, muito mais fácil de você ir atrás dela. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre hábitos e rotinas. Não adianta você definir meta se você não tem bons hábitos e também se você não exclui os maus hábitos da sua rotina. Então, se você quer ter melhores hábitos, melhores rotinas para o próximo ano e alcançar melhores resultados, fica comigo que eu vou te passar várias dicas de como se tornar essa pessoa com bons hábitos e boas rotinas, como tirar maus hábitos e más rotinas da sua vida e principalmente a gente vai te entregar uma ferramenta para você controlar esses hábitos e essas rotinas, porque sem controle, pessoal, fica muito difícil. Então, antes da gente começar, você precisa ter um material dessa aula. Se você não tem, vai no link da descrição desse vídeo, se inscreve na página e baixa o material que a gente vai usar nessa aula. Para produzir essa aula, a gente usou o livro Hábitos Atômicos. Você provavelmente já ouviu falar dele. Ele é um best-seller que fala sobre criação de hábito e como você também descarta maus hábitos. Eu vou pegar o conteúdo dele aqui, vou destrinchar para vocês, vou simplificar para vocês, para a gente conseguir criar e retirar maus hábitos da nossa vida. O primeiro insight que eu queria trazer desse livro, pessoal, é uma frase que diz: você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. O que o autor quis dizer com isso? O que ele está querendo dizer, pessoal? Quando você simplesmente busca uma meta, se você foca só na meta, é um pouco intangível, é difícil você subir de patamar para buscar uma meta. Na verdade, o que acontece no nosso dia a dia é que você cai ao nível dos seus sistemas, ao nível das suas rotinas, ao nível do seu dia a dia, ao nível do seu ambiente. O ambiente, os seus hábitos, o que você faz, o ambiente que você se insere, é que dita qual que vai ser o ritmo de vida que você vai ter, quais vão ser os hábitos que você vai ter. Então, o principal ponto é, não foque apenas nas metas, defina metas para você ter certo o que você precisa alcançar, qual que é o resultado que você precisa alcançar, qual que é a meta que você tem que alcançar e quando você tem que alcançar. Então, na hora de focar em hábitos, não foque no hábito em si, não foque na ação em si, foque no sistema, nas pré-requisitos, no ambiente, na facilidade, no que você tem que ter ao redor para facilitar esse hábito. Por exemplo, se você coloca como uma meta, né, seguir a sua dieta, comer de forma saudável todos os dias, se você vai a um restaurante self-service todos os dias, que tem muita comida diferente, que tem coisa gostosa, é muito mais difícil você seguir uma dieta do que, por exemplo, se você fizesse uma marmita, se você alimentasse na sua casa. O outro hábito, se você coloca, por exemplo, como hábito fazer uma leitura todo dia ao anoitecer. Se você já deixa um livro do lado da sua cabeceira, é muito mais fácil de você ler. Se você coloca um despertador, é muito mais fácil de você ler. Agora, se esse livro fica escondido dentro da sua mochila, que você leva para o trabalho, não tira ele, você nunca vê esse livro, você não vai ler. Então, focar nos sistemas é mais fácil do que focar simplesmente nas metas. Um outro exemplo, pessoal, vamos supor que você coloca como um hábito que você quer ter uma vida mais centrada, ser menos baladeiro e menos para festa. Só que todos os seus amigos são baladeiros, vão pra festa. Cara, é muito mais difícil, porque esse é o seu ambiente. Então, como que você vai evitar isso? Então, o ambiente que você tá faz muita diferença. O outro exemplo, você quer reduzir o tempo de tela que você usa no celular, mas você deixa todas as notificações ativas. Como que você quer ter um hábito de reduzir tela se toda hora você está sendo estimulado a usar o celular? Então é isso, foque no sistema, foque no ambiente e não na meta em si. Agora, pessoal, eu vou passar para você o que no livro o autor chama de 4 pilares para a construção da rotina. O primeiro pilar é tornar o hábito óbvio. O que é tornar o hábito óbvio? É tornar algo que é automático de ser feito. Por exemplo, você acorda, você vai escovar os dentes. Ele é óbvio, ele é uma sequência daquilo. Para tornar um hábito óbvio, uma ótima técnica é você usar lembretes.
lembretes visuais no seu computador, no seu escritório, lembretes sonoros, por exemplo, um despertador. Uma ótima técnica para você criar hábitos óbvios é o empilhamento de hábitos. Por exemplo, você já tem um hábito toda manhã que é escovar os dentes. Você pode colocar um hábito logo depois dele, e ele se torna óbvio. Por exemplo, você escova os dentes e você depois faz a sua leitura. Ou você escova os dentes e depois você faz uma meditação. Então, colocar um hábito logo depois de um hábito que você já tem consolidado faz ele se tornar mais óbvio para você. Uma outra técnica é tornar o hábito atraente. Um hábito, se ele é doloroso, se ele é difícil, se ele é ruim, ele é difícil de você aplicar na sua rotina. Então, no início, o que você pode fazer é adicionar recompensas. Por exemplo, se você fizer a sua leitura matinal todos os dias, no café da manhã você vai comer alguma coisa que você gosta. Ou se você seguir a sua dieta todos os dias, na sexta-feira você vai comer fora naquele restaurante que você gosta. Então é colocar alguma coisa que você gosta para tornar esse hábito mais atrativo. A gente não consegue, pessoal, mudar tudo ao mesmo tempo. Se você tentar criar hábito de leitura, hábito de exercício, hábito de alimentação, tudo de uma vez, você não vai conseguir. Então, é importante que você tenha alguns prazeres, algumas coisas que você gosta, para você conseguir usar de contribuição, de recompensa, caso você atinja esse objetivo. Por exemplo, caso você siga a sua dieta, você pode, por exemplo, assistir uma série. São coisas em diferentes aspectos da vida, mas que você pode usar de recompensa caso você siga o seu hábito. A terceira regra, pessoal, é tornar o hábito fácil. Lembra o exemplo que eu falei de colocar o livro ao lado da cabeceira? Isso é um exemplo. Se você tem um livro ao lado da sua cabeceira, é mais fácil de você ler. Se você deixa esse livro escondido, é mais difícil. Se você, por exemplo, quer comer saudável e você nunca tem o que comer, é muito mais fácil você pedir comida no aplicativo ou ir num restaurante. Então você está tornando esse hábito difícil. Torne o hábito fácil. O último ponto é tornar o hábito satisfatório. E o que é isso? Tornar o hábito satisfatório é você ver progresso nesse hábito. Tem hábitos, por exemplo, quando você está comendo saudável, que você começa a ter mais preparo físico, você começa a ter um corpo mais legal, e isso mesmo já alimenta o seu hábito. Mas tem hábitos que eles são meio invisíveis. E aí o que você pode fazer é criar um checklist. Criar um checklist onde você vai colocando que você está fazendo aqueles hábitos. Quando você cumpre um hábito por muito tempo, você fica com mais medo, fica com mais receio, fica com mais barreira de perder esse hábito. Porque você já construiu aquilo tudo. Se você estudou no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, você estudou por 7 dias seguidos. Por que você vai parar de estudar? Você vai deixar muito a perder. Então você criar essa satisfação no hábito, esse checklist, vai te ajudar a seguir no seu hábito. Pessoal, agora você já sabe ali 4 grandes pilares para você construir bons hábitos. Então é um momento de reflexão, um momento para você olhar para os seus hábitos, identificar o que você quer construir de hábitos para o próximo ano. Eu vou agora dar para vocês, pessoal, dicas de como que você acaba com maus hábitos. A primeira dica, pessoal, é eliminar gatilhos. O que é eliminar gatilhos? Os maus hábitos, geralmente, eles vêm por causa de gatilhos. Por exemplo, se você tem um mau hábito de se alimentar mal, geralmente você tem esse mau hábito quando você sente muita fome. Então, fome é um gatilho. Então, você não pode ficar muito tempo, por exemplo, sem se alimentar. Se você, por exemplo, gasta muito tempo no celular, notificação é um gatilho. Então, você precisa retirar esse gatilho. Se você gosta, por exemplo, de comer doce depois do almoço durante o dia, se você deixa um baita de um doce na sua geladeira ou no armário, cara, você vai acabar comendo esse doce. Então, tire gatilhos que geram maus hábitos na sua rotina. Essa é uma dica simples, mas que vai fazer toda a diferença na sua vida. Identifique tudo que é gatilho para maus hábitos e retire isso da sua vida. Segunda dica, pessoal, é você associar esses maus hábitos a consequências negativas. Quando você vai fazer um mau hábito, você tem que pensar diretamente naquilo que vai trazer de mal para você. Então, por exemplo, se você não quer beber bebida alcoólica, você tem que pensar na ressaca, você tem que pensar se vai ficar arrependido no dia seguinte. Se você vai se alimentar, você tem que pensar, cara, qual que é o trabalho que eu tenho para emagrecer, para ter um shape legal. Se você quer, por exemplo, estudar, você tem que pensar, cara, o que eu estou perdendo de deixar estudar, por que eu estou ficando para trás em relação às outras pessoas. Então, pensar nas consequências negativas vai te deixar mais distante dos maus hábitos. Terceira dica, pessoal, é criar barreiras aos maus hábitos. Por exemplo, se você quer reduzir o seu tempo de tela, você pode tirar a notificação, porque isso vai te deixar mais distante do seu mau hábito. Se você quer, por exemplo, parar de tomar refrigerante, cara, você não pode ter um refrigerante dentro da sua geladeira. Então você precisa criar barreiras, criar dificuldades para você fazer o mau hábito. A quarta dica, e talvez a que eu mais goste, é adotar um parceiro de responsabilidade. O que é isso? É uma pessoa que vai ficar junto com você te fiscalizando
para você não ter maus hábitos e para você seguir os seus bons hábitos. Provavelmente essa pessoa vai ser sua esposa ou seu marido, alguém muito próximo de você, que vai ficar te fiscalizando e vai ficar no seu pé para que você siga os bons hábitos. E aí você precisa ter paciência com essa pessoa também. Se você está num ambiente, pessoal, onde as pessoas não te apoiam, um ambiente que ela não favorece os seus hábitos, dificilmente você vai conseguir ter bons hábitos. Lembra que lá no começo eu falei muito sobre ambiente, o local que você está. Então, se você está num local onde não te facilita seguir esses bons hábitos, dificilmente você vai conseguir seguir bons hábitos. Para finalizar as dicas, eu gostaria de finalizar com uma frase do livro. A verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. O que é isso, pessoal? Quando você muda, na verdade você está mudando a sua identidade e não um comportamento. Então, uma prática muito legal que vocês podem fazer ao se confrontar com um problema ou com uma dificuldade de ter o hábito, você pode se perguntar: o que uma pessoa saudável faria nessa ocasião? O que uma pessoa estudiosa faria nessa ocasião? O que uma pessoa disciplinada faria nessa ocasião? Porque aí você imagina o que você quer ser, qual que é a identidade que você está trazendo para você, e aí você está pegando. E aí você está pensando, o que essa pessoa faria? Isso faz você focar no que você quer ser e não no que você quer alcançar. É aquilo que eu falei da meta. Não adianta você olhar para a meta e ficar obstinado na meta, só na meta. Você tem que estar obstinado no seu processo. Então é mais fácil você focar no que você quer ser do que você focar no que você quer alcançar. Agora, pessoal, que eu te dei todas as dicas de como criar bons hábitos e como afastar maus hábitos, o que eu gostaria que você fizesse? Eu gostaria que você listasse primeiro todos os maus hábitos que você não quer fazer, todos os maus hábitos que você quer extinguir da sua vida. Lista para mim aí todos esses maus hábitos, escreve em algum documento, em um papel, todos os maus hábitos que você quer acabar. E depois escreve para mim o que você vai fazer para acabar com esses maus hábitos, usando todas aquelas técnicas que a gente falou: ambiente, barreira, pessoas para te ajudar com isso. Liste todas as técnicas que você vai usar para acabar com esses maus hábitos, beleza? Faça isso para os maus hábitos, liste os maus hábitos e liste quais são as técnicas em termos de ambiente, pessoas, controle, barreira que você vai usar para não fazer esses maus hábitos no ano de 2025. E é importante, pessoal, se você deslizar, se você perder a mão e acabar fazendo esses maus hábitos, não desista. É importante você voltar para o trilho e continuar a sua missão. Não é porque você errou uma vez que você vai errar para o resto do ano. Isso é um dos maiores erros que a gente pode cometer em termos de hábito. Se você não seguir o seu hábito, não perca a cabeça, não desista. Depois, volte para o seu hábito. Isso é muito importante. Agora que você listou os maus hábitos, eu quero que você liste quais são os bons hábitos que você quer ter para 2025. Lista aí coisas, por exemplo, leitura, atividade física, alimentação, vida espiritual, sair com os amigos. Liste os hábitos, liste as rotinas que você quer ter para o seu próximo ano. A gente vai usar todas essas rotinas, todos esses hábitos para definir controle através de uma ferramenta que a gente vai dar para vocês. É um checklist das rotinas para facilitar que você acompanhe o desenvolvimento dessas rotinas, desses hábitos para o próximo ano. Lembre-se que é muito importante você perceber que você está seguindo esses hábitos, por isso para te animar. E é esse controle que a gente vai entregar para vocês. Mas o primeiro passo é listar todos esses hábitos que você quer ter para o próximo ano. Galera, agora a gente vai pegar todos esses hábitos e colocar em um material para você controlar os seus hábitos em 2025. Isso é muito legal. O primeiro passo é baixar o e-book. Então entra aqui na descrição do vídeo se você ainda não tem esse material. Baixa o e-book, abre o material e clica ali no Notion. Esse Notion é onde a gente vai preencher todas as nossas metas, todos os nossos hábitos para 2025. Eu tô com o Notion aberto aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar. Então você vai vir aqui em cima, e você vai duplicar esse material. Se você não tem uma conta no Notion, você já deve ter, porque no exercício anterior a gente já criou, né, um Notion. Então eu sugiro você, se você não fez a primeira aula, faz a primeira aula, vai valer a pena, mas cria sua conta no Notion, que todos os materiais nossos vão estar envolvidos com o Notion. Pessoal, esse é o Notion que a gente vai usar aqui de hábitos e rotinas. Como que ele funciona? Aqui a gente tem uma lista de hábitos que as pessoas geralmente têm. A gente vai poder editar essas rotinas aqui, eu vou explicar para vocês esses hábitos. Aqui é um controle que a gente tem dos dias. Então tá vendo que tá aqui 5 de dezembro, 6 de dezembro, 11 de dezembro? Isso aqui é um calendário que ele se atualiza automaticamente. Então não mexam no calendário, não editem, tá? Esses dias nem essas datas, elas mudam automaticamente. Isso aqui é um database, então ele aqui já tá com uma regra para aparecer os últimos 7 dias. Tá?
Toda vez que você vem aqui, por exemplo, eu vou clicar em alimentação. Cliquei em alimentação, tá vendo que ele veio aqui no dia 12 de dezembro, que é o dia que a gente está gravando esse vídeo, e ele colocou aqui um check em alimentação. Então eu vou vir aqui e vou clicar leitura. Ele vai vir em leitura, ele deu um check aqui em leitura. Ou seja, isso é um controle. Todo dia você tem que vir aqui, você tem que dar um check. Quando você dá um check, ele vai preencher aqui e vai fazer esse controle para você. Aqui em hábitos, ele vai ter por mês. Então, por exemplo, se você entrar aqui no mês de dezembro, ele vai conseguir te passar todos os hábitos do mês, o que você fez, se você preencheu aqui a porcentagem, ó, de hidratação, estudo. Então ele vai te passar um detalhamento de cada mês, se você quiser olhar por mês. Mas você não precisa preencher em todos os lugares. Toda vez que você for preenchendo nessa tabela principal, e aí você pode preencher ou direto por aqui, ou clicando aqui em cima, nos hábitos, ela já vai atualizando tudo. Então aqui, por exemplo, ó, eu já tenho uma porcentagem que eu consegui fazer de todos os meses. Se eu vir aqui em dezembro, por exemplo, ó, tá em dezembro, né? Eu vou marcar aqui hidratação, só para vocês verem. Ou seja, como se eu consegui me hidratar bem todos os dias. Aqui tá vendo que dezembro tá 66%? Então o que quer dizer? Que em dezembro, de 0 a 100, eu consegui ser 66% efetivo no meu hábito de hidratação. Então isso é muito legal, porque quando você começar o ano lá, né, em janeiro, talvez você comece em janeiro com 30%, 10%, 20%, e aí você vai conseguindo melhorar isso ao longo do tempo. Lá nos Hábitos Atômicos, no livro que eu passei para vocês, ele fala que é muito importante, né, se você melhorar 1%, só 1% a cada dia, no final do ano, pessoal, você pode melhorar 37 vezes, quase 40 vezes. Isso é muito pouco. Por que que é assim? Porque as mudanças, elas são exponenciais. É igual os juros financeiros. Então, se você melhora 1% a cada dia, você chega no final do ano muito melhor. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você piora 1% a cada dia, no final do ano você está 40 vezes pior. Então tem que tomar muito cuidado com os maus hábitos, porque ele também, aos pouquinhos, ele vai trazendo muito problema para sua vida. Aqui em cima, pessoal, tem orientações gerais sobre esse Notion, tá? Que vocês podem ler com calma, tipo o que não fazer, o que fazer, se você fizer algum problema no modelo do Notion, como que você consegue arrumar isso. A gente também colocou aqui para vocês um planejador de leitura. Tá? O planejador de leitura é muito legal, tá, pessoal? Aqui é o título do livro que você vai ler, se você quiser esse hábito de leitura. Aqui já está preenchido alguns modelos do próprio Notion. Você vai colocar aqui qual que é o título do livro, qual que é o autor, o status você pode colocar que você está lendo, ou que ele está concluído, ou que você não iniciou ainda. Aqui é o tipo de leitura, né? Aqui é a avaliação no final, você pode colocar se você gostou muito do livro, se você gostou pouco do livro. E aqui ele é um progresso. Tem várias colunas aqui, tá, pessoal? Página atual, aqui tem um resumo do livro, quando que você iniciou, quando que você concluiu, dá para você fazer um controle legal aqui. Esse progresso, como que funciona? À medida que você for lendo, né, você vai colocar aqui, comprou o livro, né, você coloca aqui as páginas, e aí você pode ir editando essa página atual. Então, por exemplo, eu tô na página 100. Você tá na página 100, ele já coloca aqui, ó, você tá em 30% do seu livro. Então ele facilita para você conseguir ver que pé que você tá do livro. Então, você pode usar isso aqui principalmente para o hábito de leitura, que é um hábito extremamente importante, tá, pessoal? É muito importante que a gente leia pelo menos um livro por mês. Se você ler um livro por mês, você já tá na frente, assim, de 90% dos brasileiros, tá, pessoal? Então, mas é aquilo, Matheus, não tenho o hábito de ler. Cara, coloca o hábito, por exemplo, de uma vez no trimestre, você lê um livro a cada 3 meses. Se você conseguir fazer isso, tá ótimo. Depois você vai acelerando. Bom, vamos agora colocar a mão na massa e vou mostrar a vocês como preencher esse Notion. O primeiro ponto, pessoal, é você listar os seus hábitos. Nessa aula eu já falei para você, né, para você listar os seus maus hábitos que você não quer ter. E você, inclusive, tá, pessoal, você pode preencher aqui se você quiser, tá bom? Você pode vir aqui embaixo, você pode vir aqui, ó, você pode escrever, coloca aqui o maus hábitos que vou interromper. E você pode colocar aqui maus hábitos que você queira interromper. Por exemplo, ficar enrolando ao acordar. Pode ser um mau hábito que você queira interromper. Vou colocar um outro hábito que é ser viciado em séries. É um outro hábito, por exemplo, que você quer interromper. Então você pode ter hábitos que você, por exemplo, comer doce depois do almoço. E aí lembra que eu coloquei, além do hábito, você tem que colocar quais técnicas você vai usar para você interromper esse hábito. Então, por exemplo, ficar enrolado ao acordar, que eu vou colocar? Vou colocar 3 despertadores. Vou colocar música alta ao acordar. Evitar dormir tarde, porque dormir tarde você enrola mais. Por exemplo, ser viciado em séries, não assinar Netflix. Porque se eu não quero assistir série, é só não assinar o Netflix. Já resolve muitos dos problemas. Por exemplo,
Comer doce depois do almoço. Não ter doce na geladeira. Usar recompensa de comer doce aos sábados, se atingir minha meta. Então, se eu não comer doce durante o dia, no sábado eu posso ir lá em algum lugar e comer um doce bem melhor, bem mais legal. Então aqui eu fiz bem rápido, eu passei várias técnicas na aula ali dos hábitos atômicos para vocês, mas que vocês podem colocar aqui embaixo nesse Notion. Agora vamos preencher o Notion dos hábitos. Primeira coisa, pessoal, listar quais são os hábitos que você quer ter, os hábitos para você que você quer executar. Aqui, pessoal, de certa forma, tem hábitos que 90% dos hábitos vão estar em torno disso. Então, por exemplo, hidratação, né? Tomar água todo dia. Estudo, geralmente as pessoas têm hábitos de estudo. Leitura, geralmente as pessoas têm hábitos de leitura. O tempo sem telas, terapia, treino, alimentação. Se você quiser colocar outro hábito, o que eu sugiro para você é editar o que está aqui. Então, por exemplo, hidratação, se você quiser editar, como que você tem que fazer? Você clica aqui nessa engrenagem, você pode mudar a hidratação para alguma outra coisa aqui, tá? Então vamos colocar aqui corrida matinal, tá bom? Só que aí, quando você mudar aqui, você vem aqui em Done, quando você mudar aqui, você tem que, o hidratação que estava aqui, você também muda para corrida matinal, porque aí ele fica correlacionado, tá? Se você clicar aqui, ele vai dar ali, entendeu? Importante você mudar os dois, porque para não dar problema na planilha, tá bom? Então a minha sugestão é você editar. Não aumente, tá, os números de hábitos que tem aqui. Edite. Ah, Matheus, mas eu quero ter mais do que... Aqui tem 2, 4, 6, mais de 8 hábitos. Pessoal, é muito hábito. Mudar é muito difícil. Querer mudar muita coisa é mais difícil ainda. A minha sugestão para você, tá, é no máximo 3, 4 hábitos no máximo. Porque é muito difícil mudar. Então começa o ano com menos hábitos, depois você vai... À medida que aquilo vai ficando tão natural, como por exemplo escovar os dentes ao acordar, aí você vai colocando outros hábitos. E aí você pode excluir, tá, hábitos que você não queira. Então você pode vir aqui, excluir corrida matinal, vou excluir estudo, vou excluir, por exemplo, treino, estou excluindo aqui todos. Vou deixar esses 4, terapia, sono, leitura, e aí você pode excluir também os que você não vai usar. Então aqui tá terapia, sono, leitura e tempo sem tela. Então vou vir aqui, vou deletar aqui, ó, deletar essa propriedade. O estudo eu deletei também, o treino eu vou deletar também. Eu fiquei com alimentação, vou deletar também. Terapia, sono, leitura e tempo sem tela. E aí você consegue fazer o controle por aqui. Sono, por exemplo, se eu clicar, ele já marcou aqui. Tá tudo certo, tá tudo funcionando. Aqui embaixo ele tem a somatória do total, tá vendo? A hidratação. E aí para ficar mais visível também, você pode excluir. Então você vem aqui em hidratação, você deleta a propriedade, você vem aqui em estudo, deleta a propriedade. E aí você pode deixar só os que você quiser controlar. Vai ficar mais limpo o seu Notion, vai ficar mais fácil de você controlar. Então aqui, pessoal, eu preenchi, né? Eu deixei aqui terapia, sono, leitura e tempo sem tela. Eu coloquei aqui, eu fiz uma simulação de dezembro, né? Como se eu já tivesse preenchido alguns dias. Se vocês olharem aqui, dezembro já tá, ó, 25%, 25%, 41%, tempo sem tela tá 0, mas de fato, né, eu não fiz nada. Se você entrar aqui no mês de dezembro, também vai estar aqui, ó, tudo que eu preenchi ele vem para cá automaticamente. Aqui já tá o meu resumo do mês de dezembro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre hábitos e rotinas para 2025. Fazendo uma recapitulação de tudo que a gente já aprendeu. No episódio 1, na aula 1 da websérie de Planejamento 2025, a gente viu sobre revisão do ano de 2024, quais áreas da nossa vida precisam ser melhoradas. A gente definiu metas para o próximo ano. E agora, nessa aula, a gente acabou de definir quais são os hábitos, quais são as rotinas que a gente quer ter para ter uma vida melhor em 2025. Fica com a gente aqui para os próximos episódios, que ainda tem muito conteúdo para turbinar o seu 2025. Valeu!